Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Vamos estar aguardando algumas pessoas estarem entrando aqui para nós estarmos começando essa live, né? Tivemos algum probleminha aí na transmissão, mas já voltamos e agora deu tudo certo. Hoje nós estamos aqui na plataforma, somente a plataforma do Instagram. A outra plataforma ainda não deu. Olá, Bruninha Mendes, Deus abençoe a sua vida. A psicóloga Keila Anceles daqui a pouco estará entrando, né, a doutora? Vamos aguardando algumas pessoas estarem entrando para assistir a essa live. Estou tentando entrar também para assistir em duas plataformas, mas eu não estou conseguindo. Boa noite, tudo bem com você? Deus abençoe, um forte abraço, tá? Daqui a pouquinho está começando a live. Convide, né? Aperta aí, compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar assistindo. Tem tudo 98 entrou. Deus abençoe. Deus abençoe. Um forte abraço para vocês aí também. É, Vamos estar aguardando algumas pessoas estarem entrando para nós podermos estar começando a live, né? É, deixa eu- Bia 2 underline 31. Deus abençoe, um forte abraço. Daqui a pouco nós vamos estar começando a live aqui e nós estaremos recebendo a presença da psicóloga doutora Keila Anceles. Estaremos trazendo uma live bastante profunda. Ela, né, vai trazer pra gente um ensino muito profundo. Eu espero que você desde já compartilhe essa live, né? Vai aí no sinalzinho de enviar, envia essa live para os seus contatos aí do seu Instagram. Vamos chamar muitas pessoas para estarem assistindo essa live. Compartilhe aí, tá bom? Eu vou estar aguardando também a psicóloga, já está entrando aqui. Aleluias, glória a Deus. Como é que tá a live? A live tá boa? Compartilha aí, pessoal. Comenta aí, como é que tá a live, se tá bom, tá travando, se tá dando alguns lags. Nós melhoramos, né, a conexão da internet para ficar melhor para todo mundo. E compartilha aí como é que tá a live, o vídeo, se tá bom, se tá dando alguns lags, se tá travando. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Doutora Keila. Deu para entrar nas duas plataformas? Não. Obrigado, Brinha. Deus abençoe. Então tá boa, né? Conexão tá boa, áudio tá bom, vídeo tá bom. Aí voltamos de novo. Vamos esperar também a psicóloga, a doutora, né? Que Lanceles está entrando aí. Compartilha para que mais pessoas assistam. Será uma live instrutiva, né? Uma live que vai trazer um ensino profundo. E eu creio que essa live tem palavra de qualidade, né? Nós temos uma palavra para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acredite, creia, porque nós, doutora Keila Anceles, tem uma palavra aí para as nossas vidas. Desde já vai preparando as perguntas aí, pessoal. Pode fazer perguntas. Boa noite. Olá, doutora, boa noite. Tudo bem? Tá, tudo bem? Estão me ouvindo bem, então, né? Que bom. Prazer estar aqui mais uma vez, Matheus.
para falar de um tema tão Que isso, importante, né? Não verdade, sei- doutora. Mas eu que fico, né, lisonjeado aí pela sua presença uma vez mais aí. Obrigada. Para mim é sempre um privilégio poder falar um pouquinho sobre a nossa saúde, né? Sobre a saúde mental, saúde emocional. E Verdade, hoje é importante as nossas emoções para a nossa saúde física, né? Não tem como a gente separar uma coisa da verdade, outra. doutora. E às vezes a gente tenta fazer isso. Então vamos lá, gente. Verdade, Vamos verdade. Você- compartilhar aí, convidar as pessoas para participarem. Não sei se você falou o tema, Matheus. Falou o tema já? Ou era Não, surpresa? não, ainda não. Não, Então, para quem surpresa. posso falar agora, que aí às vezes a gente vai compartilhar. Sim, sim, pode falar. Fique Então, à para vontade, doutora. quem tá aqui com a gente, boa noite, bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre a origem emocional do câncer. Será se as nossas emoções elas podem ser um gatilho para o surgimento de um câncer? A gente está aí no mês de outubro, né? Tem uma campanha forte aí das igrejas, do Ministério da Saúde, de todos os Verdade. órgãos voltados para essa conscientização, né? Não só da mulher, mas do homem também, para a gente ter esse autocuidado, a prevenção com a nossa saúde. Então, esse é o tema que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. A origem emocional do câncer, tá bom? Muito importante, um tema muito importante, muito profundo, como eu já disse aqui, como eu já fiz um vídeo, né? Um vídeo chamada para chamar você, chamar a sua atenção para estar participando dessa live. Eu creio que essa live será uma live profunda, né? E vamos receber um aprendizado novo, né? Eu costumo dizer também que a nossa vida é uma vida de a gente vive aprendendo, né? Sempre aprendemos É verdade. e o Sim, conhecimento também nunca é demais, né? sem dúvidas, é verdade. A gente pode começar então, Matheus? Sim, pode começar enquanto as pessoas vão entrando. Pode Sim. começar, fique à vontade, doutora. Tá, obrigada. E aí, se for surgindo perguntas, claro, já vou dizendo logo que eu não sei responder tudo, tá bom? Não sei todos os assuntos, mas a gente está aqui para dar o nosso melhor, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, assistindo, acompanhando a gente. Antes da pergunta, dizer parabéns para você, para parar esse momentinho para ouvir alguma coisa talvez diferente ou complementar aquilo que você já sabe. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas entrou aí de repente, talvez já estava esperando ou por curiosidade. Então não saia daí, fique aqui com a gente, você vai aprender coisas bem interessantes, tá bom? Então, como é que está o seu coração? Com que tipo de pensamento tem ocupado a sua cabeça? São pensamentos negativos? São sentimentos? Você tem parado para refletir sobre isso, sobre o que você pensa? Quais são os pensamentos que têm ficado mais tempo na sua cabeça? Quais são os desafios que você enfrenta e relacionado com as suas emoções? Você já parou para pensar nisso? E nessa noite, o nosso desafio aqui da nossa conversa é tentar entender até que ponto as nossas emoções podem ser um combustível aí para o surgimento de uma doença física, como o câncer. Será se tem pesquisas que falam, que comprovam isso? Bom, fica com a gente que você vai descobrir, tá bom? Antes de falar disso, o câncer é uma doença, né, que há muito tempo foi um desafio para mim, né? Há alguns anos Verdade. atrás, quando alguém falava assim, alguém recebia esse diagnóstico, as pessoas não queriam nem falar o nome câncer. Falavam assim, aquela doença estranha, aquela doença ruim, aquela doença feia. Receber o diagnóstico de câncer para muitas pessoas era como se fosse receber uma sentença de morte. Era assim que o câncer Verdade. sempre foi visto por muitos anos. Hoje a gente sabe que mudou um pouquinho,
mas ainda é uma doença desafiadora, né? Muitas pessoas estão bem ali convivendo com câncer até descobrir o diagnóstico. E algumas pessoas, quando sabem, o meu problema é câncer, a pessoa já começa a morrer muito mais rápido. E isso está relacionado aí pela ideia que a gente tem do câncer, né? Então, a palavra câncer é uma palavra de origem grega, aliás, que veio do latim, tá bom? Veio do latim, na verdade, a origem do latim, e ela significa caranguejo. Quando o autor ele colocou esse nome, mostrando assim a relação, a estrutura física do tumor, né? Por ter várias aquelas pernas estranhas ali, um pouquinho parecido com caranguejo, por isso que tem esse nome, tá? O Ministério da Saúde traz para a gente que câncer, o que significa câncer? É um conjunto de doenças que tem as células do corpo começam a se produzir de uma forma desordenada, ou seja, de uma forma desorganizada e começa a formar esse tumor, tá bom? Hoje, eu já até falei para vocês, né? Hoje, no mundo todo, o maior desafio aí da saúde pública é o câncer. Isso está apresentado, se você pesquisar lá no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, você vai encontrar lá no site essa descrição, né, que é um dos maiores desafios em todo o mundo, o câncer hoje. E eu vou provar isso para vocês. A estimativa que o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, traz para a gente, a última estimativa a mais atualizada, que foi de 2018, foi que no ano de 2018 surgiram 18 milhões novos casos de câncer. 18 milhões, tá bom? Isso no mundo. E nós tivemos 9,6 milhões de pessoas que morreram de câncer só no ano de 2018, tá bom? Então, e o câncer mais frequente nas mulheres é o câncer de mama. E, em segundo lugar, fica o câncer do colo do útero, tá certo? Então, assim, são dados alarmantes, mas que são reais, tá bom? Então, e para o Brasil, qual é a estimativa de câncer para o ano de 2020, que é o ano que a gente está, né? A estimativa era que nesse ano nós teríamos 625 mil novos casos de câncer, tá bom? Só câncer de mama seria 66.280 novos casos. Esses dados vocês vão encontrar lá no Instituto Nacional do Câncer. Coloca lá no Google, você vai ver. Lá tem muita informação, especificando por região, por estado, por cidade, tem tudo isso. Mas eu não vou falar tudo isso aqui, porque senão vai tomar muito tempo, né? Só queria deixar para você assim, que o câncer é uma doença que está no nosso contexto. Praticamente todos nós temos alguém, um amigo, um familiar, um conhecido que está sofrendo com essa doença, né? E agora vamos já voltando aqui para o nosso tema. A origem emocional do câncer. Será se as nossas emoções, a forma como eu lido com a minha vida, com os meus pensamentos, será se isso pode contribuir para o desenvolvimento do câncer? Bom, infelizmente, sim. Existem várias pesquisas hoje atualizadas que comprovam para a gente que o nosso estado emocional ele pode sim interferir no nosso organismo de forma que pode aí começar a surgir uma doença. Isso não só o câncer, gente. Então, quando a gente fala de emoções, a gente já liga logo a qual órgão? Ao nosso cérebro, não é verdade? Então, o nosso cérebro, Verdade. eu costumo dizer que é o principal órgão do nosso corpo, é o centro de comando para tudo que a gente faz. Por exemplo, eu estou falando aqui porque meu cérebro está funcionando. Você só está ouvindo porque seu cérebro está funcionando, a visão, os nossos movimentos, tudo depende dos comandos cerebrais, tá certo? Então, só para você ter uma ideia aí e se reconhecer que você sabe disso. Se as nossas emoções, se os nossos pensamentos são negativos, não existe emoções negativas, todas as emoções são boas. Assim, a raiva é uma emoção, a gente precisa da raiva, a gente precisa do medo, da alegria, então tudo precisa ter um equilíbrio. Agora,
a gente precisa entender que a gente não controla as nossas emoções. Às vezes as pessoas chegam para mim no consultório e falam assim, doutor, eu quero aprender a controlar as minhas emoções. A gente não vai conseguir fazer isso, porque as emoções, elas são inatas. Elas são a emoção que a gente tem, qualquer emoção que a gente tem, de ansiedade, é uma reação que o nosso corpo produz diante de uma situação. Agora, o que eu posso controlar então, já que eu não posso controlar a minha raiva, não posso controlar o meu medo? A gente tem controle sobre o nosso comportamento. Eu posso estar com muita raiva aqui e eu posso decidir o que eu vou fazer com essa raiva, né? Eu posso, por exemplo, bater em quem está próximo de mim. É uma forma de expressar a raiva, mas essa é a forma mais correta, é a forma mais indicada? Existe uma outra forma de manifestar essa raiva? Existe. Então, é disso que a gente está falando, porque às vezes, o que acontece? A gente não é ensinado no nosso contexto familiar, no nosso ambiente escolar, como lidar com as emoções. E é algo que está dentro da gente todos os momentos, né? A gente vive aí as emoções. Então, Verdade. às vezes a gente precisa buscar ajuda profissional para trabalhar com isso. Então, quem está aqui, quem for assistir esse vídeo depois também, se você tem filhos, sobrinhos, a importância de trabalhar as emoções, de ajudar essa criança a entender que ela tem o direito de ficar triste, de ter raiva, de sentir medo, mas ela pode aprender novas estratégias de lidar com essas emoções de uma forma assertiva e que não fira ela e nem as pessoas que estão à sua volta, né? Então, era só para falar um pouquinho sobre as emoções mesmo. Então, existe uma pesquisadora chamada Espíndola que ela fala assim que a doença, ela sempre anuncia algo a nosso respeito. A gente não adoece do nada, né? A nossa doença, ela carrega uma história aí. Hipócrates, o, o pai da medicina, ele fala uma frase muito interessante. Ele dizia assim, que mais importante do que perguntar que doença tem uma pessoa, tem aquela pessoa, é a gente perguntar que pessoa tem essa doença. Consegue perceber a diferença? Que o todo é mais importante do que a parte. Por exemplo, digamos que eu esteja com uma doença qualquer, gastrite, por exemplo. E se for além da minha doença, for verificar a minha história. Ah, como é que a Keila é? É uma pessoa estressada, é ansiosa? Como é que ela lida com o trabalho, com as relações? Como é que ela é? Como é que é o estilo de vida alimentar? Como é que é o estilo de vida dela no modo geral? Para mim entender da onde é que vem o surgimento dessa doença. A doença não vem do nada. E é muito legal também a gente entender que a doença, gente, ela não tem só o lado negativo. A doença fala alguma coisa sobre nós. Então, às vezes, o nosso corpo está tão maltratado. E assim, quando a gente fala, agora assim, fala mais um pouquinho para as mulheres, alguns homens também, né? Mas às vezes a gente está tão ocupada com a vida de trabalho, com a rotina de casa, com a educação dos filhos, e algumas mulheres falam assim, ah, eu não tenho tempo nem para adoecer. Então, a gente fala brincando isso, mas tem um fundo de verdade. Eu sei que tem um fundo de verdade, né? Mas, assim, às vezes o nosso corpo adoece como uma estratégia de chamar a nossa atenção. Para, você precisa parar. E a gente sabe muito bem disso, que é até uma frase assim que a gente ouve bastante. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, isso é muito profundo, é muito sério, né? Então, Verdade. às vezes vem uma febre, às vezes vem uma dor de cabeça, a gente não sabe de onde está vindo. É uma forma que o corpo está falando para você, para um pouquinho, você precisa respirar, você precisa dormir melhor, você precisa comer melhor, você precisa tirar um tempo para trabalhar suas emoções, para você sentar no sofá e colocar, descansar um pouquinho suas pernas, porque às vezes a gente quer colocar uma carga tão grande sobre a gente, como se a gente fosse dar conta de tudo. E ninguém, gente, é obrigado a dar conta de tudo.
Mesmo você sendo mãe, você não é obrigada a dar conta de tudo. Você é uma pessoa, você é uma mulher. Além de todas as outras funções, você é um ser humano. E você precisa respeitar os seus limites, né? E quando a gente fala assim de doença emocional, doença que surgiu a partir da nossa mente, a gente pensa logo na psicossomática, né? Que a psicossomática é uma palavra grega. Psico quer dizer mente e soma quer dizer corpo. Então, psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação entre a mente e o corpo e como essa relação aí pode, um pode interferir no outro. Como a nossa mente pode interferir no surgimento de doenças físicas, assim como a doença física pode surgir uma doença emocional. Por exemplo, uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, Impressionante. dependendo dessa pessoa, dependendo daquela pessoa, da vulnerabilidade dela emocional, ela pode sim entrar em um estado de depressão, por exemplo. Ter crise de ansiedade também, por conta desse diagnóstico. Então, é uma doença física que está tirando aí a organização, a estrutura dessa mente funcionar e pode surgir uma doença. Assim como a forma como eu penso, a forma como eu reajo às minhas emoções, também pode surgir uma doença como o câncer, tá? Então, só para deixar claro para você que se você, por exemplo, vê alguém que está com câncer, e a gente vai ver mais à frente, já vou falar logo disso. Assim, existem várias pesquisas que falam que o câncer de mama e o câncer de colo de útero está muito relacionado com o nosso estado emocional. Existem várias pesquisas que comprovam isso. Só que isso não quer dizer que toda mulher que tem câncer de mama ou câncer de útero é porque seja depressiva, é porque não tem um estado emocional equilibrado, tá bom? Porque o câncer é uma doença multifatorial, não existe uma causa específica. A gente sabe que tem, entra aí fatores genéticos, né? Quem tem familiares que tem qualquer tipo de câncer, essa pessoa tem uma probabilidade muito maior de desenvolver o câncer. Então, o nosso estilo de vida, é, de um modo geral também, o nosso contexto onde nós estamos inseridos ali, e também as nossas emoções, o estado emocional dessa mulher. Então, junta muita coisa. Então, não vá saindo por aí achando que toda mulher que tem câncer de mama ou colo de útero é porque é uma mulher que está em conflito psicológico, é porque não perdoou, é porque guarda mágoa. Não é bem assim. Eu só estou dizendo para você que existem pesquisas que mostram que uma pessoa, eu trouxe até um autor aqui, eu quero já citar ele, um professor da Universidade de Harvard, chamado Silverman, ele diz o seguinte, vou ler a frase na íntegra para não falhar, tá bom? Se um paciente tem uma importante dificuldade de se expressar, aliás, de expressar sentimentos, e tem uma vulnerabilidade para o câncer, pode esse fator, qual fator? A dificuldade de expressar sentimentos, né? Pode esse ser um fator que vai desencadear com mais força e com mais frequência o câncer nessa pessoa do que em outra pessoa que tem outros fatores, como genética, estilo de vida, mas que não tem dificuldade de expressar sentimentos. Perceberam? Então, uma pessoa que tem todo um contexto para o desenvolvimento do câncer, mas ela tem facilidade de se expressar, de falar que está chateada, de expressar os seus sentimentos de uma forma assertiva. Então, mesmo ela tendo todos os outros fatores, mas se ela lida melhor com suas emoções, se ela tem o autoconhecimento, se é uma pessoa que, por exemplo, faz terapia, então essa pessoa, ela não vai desenvolver o câncer com tanta facilidade como outra pessoa que tem dificuldade de se expressar, por exemplo. Tá bom? Então, é muito significativo saber disso, né? E o quanto é importante a gente olhar, sim, para as nossas emoções e cuidar dela e ver o que elas estão falando sobre nós. Às vezes a gente percebe, assim, na nossa cultura, por exemplo, chorar para muita gente é sinônimo de fraqueza. E às vezes eu vejo isso no consultório, né?
O paciente começa a querer soltar uma lágrima, principalmente do sexo masculino, e a pessoa já tenta querer esconder, pedir desculpas, como se isso fosse uma ofensa, e não é. A, o choro é uma forma de expressar uma emoção que está tão forte em você que você não consegue descrever. Então, assim, chorar, na verdade, é um sinônimo de força, de alguém que está ali lutando, que está se expressando da melhor forma possível. Então, assim, se você tem necessidade de chorar para expressar uma raiva, um sentimento, chore. Independente do que as pessoas vão pensar de você. Mas se é a forma que você consegue de aliviar aquilo que está dentro de você, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Lembre-se que você está cuidando de você. Impressionante, muito bom. Tem mais pesquisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Tem uma autora chamada Laurie Lissan, que ela fala assim, ela fez uma pesquisa, essa era uma psicóloga que fez uma pesquisa de 20 anos, durante 20 anos ela acompanhou as mesmas mulheres, né? E ela começou com trabalhos, o trabalho dela começou com mulheres, com pacientes terminais de câncer, câncer de mama, câncer de colo de útero, e o interessante é que na pesquisa dela, com todas as pacientes que ela acompanhou, ela verificou o seguinte dado, que todas as mulheres que tinham câncer, que estavam ali com ela nessa pesquisa, eram mulheres que estavam passando por algum conflito emocional. Algumas estavam enfrentando um luto patológico, aquele luto que a pessoa não conseguiu lidar com ele da melhor forma possível. Alguns estavam enfrentando conflitos familiares que não conseguiam resolver. Então, assim, outras tinham transtornos de depressão, de ansiedade. Então, todas elas tinham ali, em seu contexto familiar, profissional, tinham um sofrimento psicológico que não tinha sido resolvido. E ela percebeu o seguinte, durante a pesquisa dela, né, que as mulheres que começaram a lidar melhor com esses conflitos, a expressar suas emoções, elas tinham um prognóstico muito melhor do que aquelas que ficavam estagnadas ali, né? E uma outra pesquisa também muito parecida com essa é com o de Robert Adler. Esse era um psiquiatra americano e ele foi o primeiro autor que publicou um livro falando sobre psiconeuroimunologia. Ele relacionou aí a nossa parte neurológica com a nossa imunidade. E ele descobriu uma coisa assim fantástica para mim nessa pesquisa, estudando sobre isso, achei muito interessante. Ele fala assim que o nosso sistema imunológico, que é aquele, a gente fala que é os soldadinhos da defesa da nossa saúde, né? Que é o sistema que nos defende das gripes, de qualquer doença. Então, que o nosso sistema imunológico, ele, ele se comunica aí com o sistema nervoso central. Que o sistema imunológico ele não é autônomo, ou seja, ele não é independente. Ele precisa do sistema nervoso. O sistema nervoso é aquele que a gente fala que é dos nervos mesmo, sabe? Quando a pessoa é ansiosa, nervosa, estressada, né? Então, assim, ele disse, a pesquisa comprovou para a gente que quando o nosso sistema nervoso não está estabilizado, quando a gente não está sabendo lidar com as nossas ações, isso tem uma interferência na nossa imunidade, que é o nosso sistema imunológico. Há uma queda no sistema imunológico, para você ter uma ideia. E aí vai começar a entrar as doenças, percebe? Pode vir uma gripe, um resfriado, e outras doenças autoimunes. Pode surgir câncer, por exemplo. Uma pessoa que está com seu sistema de defesa muito baixo pode desenvolver qualquer tipo de doença. Né? E a gente sabe, por exemplo, a Covid-19 atacou muito mais pessoas que estavam com imunidade baixa. Né? Então, assim, pessoas que estão passando por crise de ansiedade, depressão, que está com algum conflito familiar que não consegue resolver, que fica com aquela mágoa, que não consegue lidar com isso tem um prejuízo no seu corpo, no seu sistema imunológico, e você fica muito mais suscetível a desenvolver qualquer doença. E dentre elas, a gente está falando especificamente aqui nessa nossa comunicação, nessa nossa apresentação, sobre o câncer, tá bom? Então, é uma forma de provar para você, sim,
que as nossas emoções, ela pode sim contribuir aí, ser como se fosse um combustível a mais para o surgimento de um câncer e para a prevenção de um câncer. E falando mais sobre isso, existe um livro muito interessante de uma autora norte-americana chamada Ellen White, que é o livro Mente, Caráter e Personalidade. Essa autora, ela apresenta o seguinte, que 90% das doenças, elas têm origem na nossa mente. Então, quando eu falo disso para você, para deixar muito claro para você o quão é importante a gente cuidar da nossa mente, do nosso estado emocional, da gente validar aquilo que o outro está sentindo. Às vezes uma criança chega diante da gente com muito medo, com muita raiva, e a gente quer ignorar esse sentimento. A gente precisa parar e falar assim, olha, por exemplo, né? Filho, eu entendo que você está com muito medo. Vamos ver, da onde é que vem esse medo? Se a criança estiver, por exemplo, com medo, mas eu estou com medo de ficar aqui no quarto sozinho, estou com medo porque eu acho que tem um bicho debaixo da cama, vai lá com ele, pega uma lanterna, alguma coisa, olha debaixo da cama. Assim, valide o sentimento, porque assim, é real o que está acontecendo. E mostre, veja, filho, não tem nada aqui, agora você vai ficar tranquilo, tá vendo? A mamãe já olhou com você, o papai também, assim, mas não ignore as emoções. Às vezes a criança está chorando e a gente fala, já vi muito isso, né? Engole esse choro, você não é homem, você precisa ser forte, homem não chora. Que mulher fraca, só porque disseram isso de você e você está chorando. A gente não tem ideia o quanto isso é maléfico para uma criança e para um adulto também. A gente precisa, sim, expor as nossas emoções de uma forma equilibrada, né? Não é machucando outras pessoas, não é sendo ríspido, mas a gente precisa aprender a falar disso. E às vezes a gente aprende, na verdade a gente não aprende, a gente é ensinado a fazer totalmente diferente. E isso vai ter prejuízos mais à frente. Por que algumas crianças, por exemplo, vivem doentes, né? Vivem gripadas, com febre, com dor de barriga? Porque às vezes ela não está tendo espaço para falar do que ela está sentindo, de como ela se sente na escola, em casa. Então a gente precisa ajudar as nossas crianças a ter uma saúde mais emocional mais estável, né? A ter um cérebro mais saudável, porque isso vai interferir nas nossas emoções e na nossa saúde de modo geral. E aí, Matheus, eu não sei se você queria colocar Correto. alguma coisa antes para a gente ir para a parte final, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, alguém que também está aí do outro lado, fica à vontade. A próxima passo agora eu vou trazer algumas estratégias de como ter uma mente saudável, como a gente cuidar desse órgão tão importante. Sim, correto, doutora. E o que a gente mais vê é pessoas desequilibradas, né? Eu vejo algumas situações que acontecem principalmente lá no Facebook, né? Na rede social do Facebook, onde as pessoas querem denegrir imagem, denegrir alguém por algum motivo ou por alguma causa, até mesmo por detalhes, coisas, né, bem pequenininhas. As pessoas querem ir lá para o Facebook, denegrir, falar e se expor de uma certa maneira que acaba trazendo também transtornos, né? Como as pessoas hoje no mundo de hoje, no mundo em geral, estão muito carentes, estão desequilibradas, estão precisando, né, de uma palavra, de um aperto de mão, estão precisando mesmo dessa palavra que nós estamos aprendendo aqui, a qual a senhora está nos ensinando, né? E a gente vê como as pessoas estão, assim, com a saúde mental desequilibrada. Não sei se é bem esse contexto, dessa forma que eu devo falar aqui, nessa Sim, live, sim. mas é o que as pessoas estão hoje. Carente, desequilibrada, é, fazendo coisas que às vezes elas fazem. Mas por que eu fiz isso? Né? Fazem e depois sem pensar nas consequências dos atos. Aí depois querem Exatamente. repensar, depois de já terem feito, querem repensar, entendeu? Então a gente vê isso muito aí acontecendo nos nossos dias
atuais. Outra coisa, a senhora falou sobre a nossa mente tem a ver com o nosso sistema de imunidade, né? Sim, É, mente, imunidade e emoção, né? O que a gente está falando aqui, o tema sim, principal também, que é a questão das emoções, e o que a gente aprende, ou melhor, o que eu vejo, né, acontecendo, é as pessoas exatamente retraídas, não falam, não se expressam, ou às vezes, eu vou colocar assim nessa conotação aqui também, não sabem se expressar da maneira correta. É onde vem traumas, feridas, mágoas, rancor, ódio, e tudo isso gera também doenças, né? É o que a senhora acabou de exatamente. dizer, doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Às vezes, numa outra live também a gente pode estar falando sobre isso, que é a doença psicológica, uma doença que só existe, só que na mente da pessoa. E Sim, sim, acaba trazendo para o corpo também, né? Exemplo, sim. eu já falei isso aqui em algumas lives juntamente com a senhora, e vou repetir, é o seguinte, só um exemplo, é, gravidez psicológica. Muitas mulheres, né, têm gravidez psicológica. Isso a gente vê o poder da mente, né, Sobre o que corpo. cria uma gravidez, hormônio, né, a barriga cresce, então gera uma consequência, né? Uma reação, melhor dizendo, não consequência, gera uma reação no nosso corpo. E também, através das emoções, geram reações que trazem doenças e é isso, né? Enfim, pode estar dando Exatamente. continuidade. Se você tem alguma Exatamente. pergunta, esse é o momento, pessoal. Tá certo. E quando você fala, Matheus, assim, das redes sociais, né, às vezes a postura que a gente tem diante do outro, e eu vejo assim o quanto isso tem sido prejudicial, quantas pessoas estão sofrendo por conta de comentários infelizes, e às vezes a gente pensa assim, que a gente está fazendo aquilo com direito, eu tenho o direito de me expressar, de colocar minha opinião. Gente, quem somos nós para denegrir a imagem do outro? A gente não sabe de fato o que aquela pessoa está passando. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que têm comentários racistas, né? Como se a gente ah, tivesse escolhido a cor que iria nascer, a tonalidade dos olhos, como se eu Verdade. tivesse escolhido como seria o meu cabelo, a minha estatura, né? Então, tudo isso é muito desumano a gente olhar para o outro dessa forma. E às vezes, assim, pessoas que são ridicularizadas por terem como a gente diz, um status econômico inferior, comentários infelizes de toda essa natureza, e tudo isso fica muito guardado dentro da pessoa. Eu vejo assim, hoje eu tenho pacientes, uma das minhas pacientes mais idosas tem 84 anos. Então, assim, dessas pacientes, dessas mais idosas, de 80 e poucos anos, elas guardam lembranças lá da infância. Uma palavra maldita, um apelido indelicado, sabe? Então, assim, tantos anos isso ficou guardado dentro dela, o quanto isso foi profundo e quanto isso marcou a vida dela, né? E às vezes a gente não tem ideia do quanto uma palavra que a gente dirige a outra pessoa, aquilo pode se tornar uma bênção, né, como a gente fala, ou uma maldição. Então, a gente tem que ter muito Verdade. cuidado com o que a gente fala, gente. De verdade, quando a gente se coloca diante do outro. E além disso, a gente precisa filtrar muito, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas a nossa tonalidade de voz, a forma como eu me expresso corporalmente, aquilo está dizendo além daquilo que eu estou falando, e a pessoa que está recebendo aquilo vai fazer a interpretação dela. E isso pode ser muito prejudicial. Então, assim, muita gente não mata, assim, pega uma arma e dá um tiro, uma facada em alguém, mas a gente está matando com as palavras. E às vezes a gente está matando quem está dentro da nossa casa, quem a gente mais ama. E às vezes é o nosso esposo, nosso filho, os nossos Verdade. irmãos.
as pessoas que estão ali, que doam tudo para que a gente possa viver e a gente está matando essas pessoas, né? Eu vejo isso na clínica diariamente. As pessoas chegam e as queixas é muito relacionada a isso. A minha mãe dizia que eu era feio, que não parecia que era filho dela, dizia que eu era burro, que eu não era inteligente. Então, isso, gente, fica impregnado de uma forma tão profunda, até porque, assim, o nosso cérebro, quando a gente está na infância, quando é uma criança, aquilo é absorvido de uma forma profunda, porque o cérebro está novinho ali, então a aprendizagem é muito mais fácil. E tudo que você fala para uma criança, se você é um adulto de autoridade, um professor, um pastor, uma mãe ou um pai, para aquela criança você é dono da verdade. Então ela vai entender, não, se minha mãe disse que eu sou feia, é porque eu sou feio mesmo. Se minha mãe disse que eu não sou inteligente, é porque eu sou burro mesmo. Minha mãe sabe de tudo. Então, muito cuidado com as palavras, elas têm um poder muito grande sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então, vamos falar palavras positivas, já que a palavra tem poder, né? Vamos falar o quanto essa pessoa é significativa, o quanto você admira, o quanto você respeita, o quanto você ama. Vamos fazer isso. As pessoas estão carentes de ouvir essas coisas. Vamos aproveitar, nós que Verdade. temos consciência disso, vamos fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. E eu vejo assim que algumas pessoas deixam para fazer isso depois que a pessoa morre. Não vai adiantar mais. E vai ficar um vazio muito grande em você. Aproveite enquanto há vida, né? Para fazer alguém feliz e você vai se sentir feliz também. Mas vamos lá. Como ter uma mente mais saudável? Já estava falando aqui, né? Você precisa falar. A gente precisa falar, né? Mas eu trouxe aqui Sim. para vocês, acho que 8 pontos importantíssimos para você cuidar da sua mente de uma forma melhor. Repouso. Até as máquinas precisam descansar, né? E o nosso corpo, ele foi feito, não é à toa que o dia tem 24 horas e que hoje a ciência comprova para a gente que a gente precisa dormir, em média, 7 a 8 horas de sono. De 24 horas, 8 horas são destinadas para dormir. Por que tem muita gente com transtornos? Por que tem muita gente com irritabilidade, com agressividade, impaciência? Porque a gente não está dormindo o suficiente. O nosso cérebro, ele foi criado, ele foi feito, e ele precisa de um tempo para descansar. E esse tempo é durante as horas da noite. Algumas pessoas trocam o dia pela noite, mas isso não vai compensar. Uma noite mal dormida, você nunca mais vai recuperar aquele sono que você perdeu. Então, assim, eu sei que tem algumas profissões que exigem isso, e a gente entende, né? Mas, assim, jovens, adolescentes, crianças que estão passando madrugadas todas assistindo vídeos, jogando, deixando de dormir, isso vai ter um prejuízo tão grande, a conta vai vir tão cara para você, você não tem ideia, né? Depois a gente pode falar uma vez, uma live só sobre sono, eu gosto de falar disso. Mas vamos lá. Nós precisamos Muito bom. dormir, precisamos descansar, tá bom? Então, o cérebro precisa descansar para que ele possa fazer o processamento de memória, para que ele possa liberar os hormônios do prazer, o nosso sistema imunológico possa funcionar direitinho, você amanhecer com disposição. Então, a gente precisa dormir. Não adianta tentar fugir disso, né? A gente precisa dormir. A atividade física. A gente precisa se movimentar. O nosso cérebro, inclusive, a gente libera algumas substâncias, alguns hormônios específicos, como dopamina, serotonina, quando a gente está fazendo atividade física. Então, a gente precisa se mexer. Então, a vida sedentária tem muitos prejuízos e um dos grandes afetados aí é o seu cérebro, é o meu cérebro, tá bom? A alimentação. Algumas pessoas estão comendo, enchendo a barriga, mas não estão se alimentando. Alimento é nutrição, a gente precisa comer coisas de qualidade. Se você comprar um carro aí zero, por exemplo, Matheus, você tem coragem de colocar qualquer combustível nele? Não, não. Você sabe que tem um preço, né? O motor dele vai bater e tudo. E às vezes, o nosso corpo, gente, é uma máquina, assim,
só fazendo analogia com a máquina, assim, ele é perfeito, o nosso cérebro é perfeito, o nosso corpo é perfeito, faz tudo sozinho, só que ele precisa ser alimentado, ser nutrido. Então, a alimentação saudável, quando a gente fala de alimento saudável, é o alimento mais simples possível. É aquele que tem a carinha mais próxima da natureza. Então, menos empacotados, menos enlatados, entendeu? Mais frutas, mais verdura. Isso é saudável. Isso você vai absorver as vitaminas, os nutrientes que você precisa. A gente precisa respirar. Muita gente está tão corrido que não está nem respirando. Então, ar puro. É difícil ter ar puro, eu sei que é difícil. Mas aproveite quando você estiver num lugar ao ar livre, próximo de uma árvore. E mesmo no dia a dia, a gente precisa parar e respirar profundamente. A gente fica com aquela respiração curtinha e está tão acelerado que daqui a pouco a gente está quase morrendo por falta de ar. A gente precisa relaxar, a gente precisa respirar, tá bom? A gente precisa também Verdade. desenvolver a nossa confiança em alguém, em alguma pessoa, né? Então, assim, para o ambiente cristão, a gente fala desenvolver a confiança em Deus. Então, independente de religião, independente de placa de igreja, a gente tem, hoje é comprovado cientificamente que a religião, a religiosidade é um fator protetivo para a saúde mental. Então, se você acredita em Deus, desenvolva essa relação com Ele, busque, entregue aquilo que você não consegue resolver para Ele, né? Tem uma passagem da Bíblia que é muito profunda, que fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, todas as suas questões de ansiedade, de medo, a gente precisa aprender a confiar em se eu não posso resolver, então eu preciso aceitar isso e confiar isso, por exemplo, a Deus, né? Que Ele pode resolver. Então, a confiança em Deus é muito importante. A luz solar. A gente precisa do sol. Alguém quer ficar só dentro dos consultórios, só dentro da sala de aula, só dentro do quarto jogando, né? Assistindo. A gente precisa sair, pegar esse ar, pegar o sol, porque o sol, ele tem, por exemplo, a vitamina D que o sol libera para a gente, aliás, o nosso corpo produz a vitamina D a partir do contato com o sol, né? Ela é muito significativa aí para nossa proteção, para nossa saúde. Vamos beber mais água. O nosso cérebro, ele é composto 80% de água. Tem muita gente, muito bem, Matheus. Tem muita gente sentindo dores de cabeça, Matheus, só porque o cérebro está desidratado. Então, isso é muito Nossa. sério. Precisa beber mais Uhum. água. Faça um teste. Se você costuma sentir muito dor de cabeça, aumente aí a ingestão de líquido. De líquido que eu falo é líquido não, água, tá? Porque tem gente que não bebe água, bebe Coca-Cola, bebe refrigerante, bebe suco, e isso não substitui a água, tá? A gente precisa beber água de verdade. E também desenvolva a temperança, que é o mesmo que equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio em tudo. Tem muita gente que a vida é só trabalhar. E trabalho é importante, a gente precisa de trabalho, mas assim, a gente tem que ter equilíbrio. A vida não é só trabalho. Você vai morrer e o trabalho vai ficar aí. Então, a gente precisa ter equilíbrio nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Tudo precisa ser feito com equilíbrio. Lembrar que você não é obrigado a dar conta de tudo. Se você não conseguiu terminar hoje, mas amanhã começa um novo dia, porque para algumas pessoas é como se a vida tivesse acabado ali. Não, gente, calma, vai começar um novo dia e você vai poder refazer aquilo que você não conseguiu fazer. Se você traçou uma meta para hoje, você não alcançou, não se frustre, não se decepcione, se permita, se perdoe, dê mais uma chance para você para recomeçar e para continuar a vida. Entenda que a vida é muito curta para a gente viver de uma forma acelerada, sem aproveitar os Verdade. momentos, né? E que o nosso corpo ele tem uma íntima relação com a nossa mente, está aí trabalhando em conjunto. E a gente precisa cuidar de tudo isso. Hoje eu assisti uma história muito interessante. Uma amiga minha psicóloga colocou assim uma imagem que falou muito, que fala muito quando a gente ouve, né? Quando a gente vê. Ela colocou assim, por exemplo, alguém que está com um problema no dente.
Aí colocou uma setinha, vai ao dentista. Problema no estômago, vai a um gastro. Aí colocou uma série de especialidades médicas de acordo com a doença física, né? Aí colocou assim, Uhum. a pessoa está com problema emocional, com problema mental. Aí começou a colocar. A pessoa foi nos amigos, foi, foi no pastor, foi na igreja, foi no namorado, foi no vizinho, foi, até que ela foi, por último, ela foi buscar, eu vou buscar o psicólogo, vou buscar o psiquiatra. Então, assim, não perca tempo. Eu sei que um pastor pode ajudar muito, um amigo pode ajudar muito, a igreja pode ajudar muito também, mas dependendo do seu quadro, você precisa buscar, sim, ajuda profissional daquela área que você precisa, né? Um pastor, por exemplo, ele fez teologia, ele vai ajudar a resolver questões religiosas, né? Alguns conflitos particulares que sejam mais simples, mas não vamos sobrecarregar os nossos pastores, nossos líderes, com questões emocionais que eles não estão preparados para lidar com isso. E às vezes até eles estão precisando, como qualquer um de nós precisamos, né? Então, essas são algumas sugestões de como cuidar da nossa mente, orientações, e deixar claro para você que é muito importante a gente falar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente para as pessoas que estão à nossa volta, de uma forma assertiva, né? Por exemplo, se o meu esposo falou alguma coisa para mim que eu me senti mal, que eu me senti inferior, eu preciso falar para ele, olha, a forma como você se expressou, eu me senti insignificante, eu me senti estranha, eu não gostei da forma como você falou comigo, eu fiquei com raiva disso, então e a pessoa vai entender, vai pedir desculpa para você, e aquela mágoa, aquela tristeza que estava dentro de você vai sair. A gente não precisa ficar guardando isso. O que acontece, Matheus? Eu vejo que algumas pessoas começam a juntar as suas questões emocionais, como se fosse esse copo aqui, e aí ela só fala quando explode. E às vezes explode por uma coisa bem pequenininha, e a pessoa fala, nossa, mas você fez tudo isso só porque ouviu isso? Não foi só porque ela ouviu isso, é porque tinha um monte de coisa aqui para baixo que ela nunca tinha falado, e essa aqui foi a gota d'água. Então, assim, não espere isso acontecer. Fale daquilo que está dentro de você. Por quê? Se você ficar guardando isso na sua mente e no seu coração, isso pode virar um tumor, pode virar uma gastrite, uma hipertensão, um problema renal. Tudo isso porque o seu cérebro não vai dar conta de guardar isso, vai mandar para o seu corpo. Tem gente que, por exemplo, fica com muita raiva e aparece uma mancha roxa no corpo. É uma forma que o corpo Sim. tem de dizer. Você não falou daquilo e aquilo ali surgiu em você. Né? Isso é psicossomática também. Então é O isso, famoso Matheus. efeito iceberg, né? Sim. Então é isso. E vamos cuidar mais da nossa saúde mental. Vamos ter menos medo de psicólogo, de psiquiatra, tá bom? Eu vejo assim, no meu dia a dia, né? Algumas pessoas vêm me procurar e falam assim, olha, mas não conta para minha mãe, não conta para minha tia, ninguém pode saber que eu vim até você, porque vão achar que eu sou louca. Outro dia uma pessoa me ligou e falou assim, Keila, eu estou sentindo isso, só sei que dava para entender que era uma ansiedade. Aí ela disse assim, me responde uma dúvida que está me destruindo por dentro. Isso não quer dizer que eu sou louca? Eu não sou louca não, né? Aí eu disse, não. Aí eu fui explicar para ela o que é loucura, né? A loucura, falando de uma forma bem simples para a gente resumir, é quando a gente perde contato com a realidade. E tem alguns transtornos que fazem isso, né? Quando a gente perde contato com a realidade, por exemplo, é quando eu posso, por exemplo, matar uma pessoa e não ter ideia do que estou fazendo. Eu começo a ver coisas, eu começo a ouvir, sentir sabores. Então, assim, eu perdi a noção da minha realidade. Meu cérebro ele está totalmente desequilibrado. E a gente chama isso, de um modo geral, né, de uma forma popular, de loucura. Então, assim, depressão não é loucura, ansiedade não é loucura, é uma doença como qualquer outra que a gente tem. E existem as pessoas corretas que vão lidar melhor com isso, que vão te ajudar para ter o caminho e o resultado mais rápido.
tá bom? Se eu tiver com dor de dente, eu não vou poder ir lá no ginecologista, porque ele vai falar, não, eu sou médico, mas eu entendo de dor, mas de dente eu não consigo te ajudar, né, Matheus? É isso. Então, Verdade. Né? Eu quero novamente aqui agradecer, né, a senhora doutora por essa instrução, né, por esse ensino, foi muito profundo, né, é, cansa na questão da emoção, a emoção, né, emoções ruins podem gerar coisas negativas, trazer doenças, né, psicossomáticas, doenças emocionais, enfim, foi uma live muito instrutiva, um ensino muito profundo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? A sua vida obrigada. profissional. Que Deus te abençoe com ricas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E novamente, Amém. eu quero te agradecer, né? Por nos conceder essa oportunidade de aprender, né, de ser ensinado pela senhora. Que Deus abençoe muito a vida da senhora, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que o céu te Amém. presenteie com ricas bênçãos. Obrigada, obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando também o seu trabalho, a sua disposição, está sempre ajudando as pessoas, a sua saúde, a sua família, os seus Obrigado. sonhos. E cada uma das pessoas que estão assistindo aqui com a gente. Vamos cuidar mais da nossa casa, dos nossos, das nossas emoções. Vamos olhar mais para aquilo que está dentro de nós e identificar por que eu estou me sentindo tão triste, por que eu estou com tanto medo. E, se for preciso, busque ajuda, porque você merece ter saúde, você merece viver bem, você, você pode ter uma vida mais plena, mais saudável, mais tranquila e aproveitar aquilo que tem à sua disposição, que está à sua disposição. Se você estiver bem, você vai cuidar muito melhor dos seus filhos, você vai se doar muito melhor para esse trabalho que é tão importante para você, talvez para esse curso, para o seu namorado, para o seu esposo. Então, assim, vale a pena a gente investir na nossa qualidade de vida em todos os sentidos. Então, leia mais sobre isso. Se você tem dificuldade de expressar suas emoções, seus sentimentos, tem livros que podem te ajudar. A terapia é um espaço que você vai aprender isso de uma forma muito mais tranquila e sem ser julgado, sem ser avaliado como a gente às vezes é no nosso contexto familiar, nos nossos ambientes de modo geral. Então, assim, fica aqui o nosso convite, né, para que você cuide mais de você, leia mais sobre isso e vai treinando devagarzinho. Se, por exemplo, você tem muita dificuldade de dizer para o seu pai ou sua mãe eu te amo, escreve isso. Daqui a pouco você vai conseguir falar isso num áudio, daqui a pouco você consegue falar na frente dele. Então, assim, tudo é um exercício. Tudo começa na nossa mente. Eu vou acordar mais cedo e vou fazer uma atividade física, por exemplo. Então, assim, tudo começa por uma decisão, que é a decisão de uma forma racional. E a mudança acontece também com uma decisão. Eu preciso decidir. Enquanto eu ficar indeciso, eu não vou fazer nada diferente. Tá bom? Então, um grande abraço e até breve, se Deus quiser. Um abração, doutora, novamente, Deus abençoe. Deus abençoe, né, a nossa audiência, todas as pessoas que esteve presentes assistindo. Eu quero agradecer aqui a Bia, a Kátia Santos, a Ariane, Cleide, Jalma, Coach Luigi, Júnior, a Vitória Moraes, a Erli Morena, ao Anderson, a Kelly e a Sara. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Obrigado por assistir, obrigado pela sua audiência, né? É para você todos esses recursos, todos esses ensinos profundos aqui que a doutora Keila Celes também está ministrando na nossa vida, né? Deixando aí um pouquinho da profundidade do que ela conhece, do que ela sabe para a nossa vida. Eu creio que foi uma live que você aprendeu, que você também possa aprender e praticar aquilo que foi aprendido.